Amém, glória a Deus. Seja louvado. Deus é maravilhoso, né? Estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor. Ele sempre tem feito coisas maravilhosas por nós, né? Por isso que estamos aqui. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Então vamos abrir a palavra em Apocalipse 2. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue conosco aqui. Que através dos louvores nós pudemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, não é? Jesus está no meio de nós e o Espírito Santo também. Amém? Apocalipse 2. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda por meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes as revelações. São poucos lugares, principalmente as igrejas onde Deus escolheu os seus pastores. São poucos que sabem interpretar o Apocalipse. Poucos falam, e alguns quando falam errado. E tem gente que tem medo, nem lê, porque tem medo. Então se a pessoa tem medo é porque sabe que aquilo ali é verdade e vai acontecer. O Espírito Santo diz: ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Todos que estão aqui podem ouvir. E se você pode ouvir, Deus te deu inteligência também para você entender e pôr em prática. Eu tenho uma amiga surda e já faz... Ontem a gente tentou, né? Estava conversando com ela fez chamada de vídeo e ontem ela estava fazendo as contas. Já faz 40 anos que eu conheço ela. A gente não tem muito contato, mas o pouco agora que a gente, graças a Deus, consegue conversar por vídeo. Então ela falou que ela sente muito falta de alguém poder conversar com ela, que não tem. E aí ela me achou no Face. E aí na quinta-feira ela falou que estava olhando ali, ela me viu, justo na hora que eu estava louvando aqui, mesmo ela não ouvindo, ela viu, ela ficou olhando aquilo. Então Deus também pode colocar uma pessoa que é surda. Agora quem é surdo quer ouvir, e quem pode ouvir não ouve. A pessoa não dá valor para aquilo que tem. Nós temos que louvar e agradecer ao nosso Jesus todos os dias. Só pelo fato de estarmos aqui, podemos ver, podemos andar, podemos ouvir, louvar, glorificar e agradecer o nome de Jesus. Agora a pessoa pode ver, pode ouvir, e ela não faz. A pessoa pode andar. Se a pessoa estiver de cama, tudo bem, Deus sabe, Deus conhece. Mas a pessoa tem vezes que não dá valor, infelizmente. E aí aqui, João, um dos últimos apóstolos, que Deus se revelou a ele, ele foi arrebatado aos céus e teve uma visão. E Jesus falava com ele. E essa igreja aqui, quando Jesus fala para ele, escreve ao anjo da igreja que está em
igreja que seria o pastor. Então ele pediu para que João escrevesse ao anjo daquela igreja, que era o pastor, em Éfeso, e disse: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que está no meio dos 7 castiçais. Então as 7 estrelas aqui, as estrelas seriam os pastores das 7 igrejas, né? Os castiçais aqui seriam as 7 igrejas. Então Paulo ajudou a formar essas igrejas. E Paulo esteve em Éfeso, na Grécia, onde ajudou a levantar o ministério. Então ele ficou durante 3 anos ali, fazendo a obra, pregando, levando as pessoas a conhecerem o Jesus verdadeiro. Amém, papai. Amém. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Ele perseguia os cristãos. Ele era contra. Ele queria matar todo aquele que seguia Jesus. Ele queria matar. E um dia que ele estava indo para Damasco, uma luz forte fez ele cair, fez ele se prostrar. Jesus fez ele cair e ver que ele não era nada. E aí ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu? Eu falei assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, se alguém te persegue, não é você que está perseguindo, não, está perseguindo Jesus. Paulo perseguia a Jesus, queria matar os cristãos que estavam seguindo Jesus. Só que Jesus fez uma obra na vida dele, e ele ficou cego durante 3 dias. Ele ficou lá sem comer, sem beber, ali ó, sozinho. Mas ele mandou alguém que fosse lá para que aquelas escamas caíssem, para que ele pudesse voltar a ver. Muitas pessoas veem, mas parece que não está enxergando. As pessoas têm ouvido, mas não estão ouvindo. Elas só ouvem o que elas querem, o que é bom para ela. Se às vezes você fala uma coisa que não é certa, tem gente que não aceita. A gente sabe que criança é assim, né? Você fala, não faz, não é para ir lá, mas ela faz bem e quer ir. Você está falando que não. Mas os adultos também são rebeldes. Os adultos também fazem coisas erradas e sabem que está errado e continuam fazendo. E aí Jesus pediu para que João escrevesse a essa igreja em Éfeso e disse: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Jesus está vendo tudo que você está fazendo. Jesus vê. Jesus falou aqui, ó, ele vê. Então serve para você que serve na obra de Deus também, que Jesus vê, ele conhece tudo que você está fazendo, o sacrifício que você está fazendo, o sofrimento que você está tendo. Jesus está vendo, ele vê. E o que aconteceu ali nessa igreja, os crentes daquela época, naquela igreja, eram fiéis, estavam ali, ó, trabalhando duro na obra, fazendo o que era melhor. Jesus anda no meio, Jesus está aqui, e ele vê o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está aqui, mas a cabeça lá na rua. Jesus está vendo que nós não somos seres humanos que podemos ler a mente do outro.
Mas Jesus sonda o nosso coração, Ele conhece os seus pensamentos. E Ele sabe quando você está aqui mesmo, de todo o coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma e todo o seu amor. Jesus sabe, Jesus vê e Jesus conhece. E Ele, aqui, Ele disse que Ele via o que esses crentes faziam, que quando ia alguém lá se dizendo apóstolos, mas não eram, falavam mentiras, Ele sabia. Então, quando a gente vai num lugar, a gente precisa vigiar o lugar que você frequenta, a igreja que você frequenta, para ver se está falando certinho ali com a palavra. Só ler a palavra, mas não explicar certo também, aí vai desviar a pessoa, em vez de levar ela para o caminho certo, vai acabar desviando. Então, Jesus viu isso daqui deles. Infelizmente, nós temos muitos lugares aí que são lobos vestidos em pele de cordeiro, que está ali só para ganhar dinheiro, só quer isso aqui, ó, para eles. Que manda é meta, a meta, ter o dinheiro, arrecadar dinheiro. Já tive igreja que eu fui uma vez que minha irmã queria que eu fosse com ela. Nossa, a gente chegava lá, a pessoa começava com um dízimo de R$1.000, depois abaixava para 800, 500, aí via que ninguém dava, começava a ficar bravo. Então, quer dizer, acabava pressionando a pessoa para ela dar. Isso não é obra de Deus. Deus não faz isso. Jesus nunca fez isso. Nós sabemos que precisamos da ajuda um dos outros, porque naquela época, quando Paulo fazia a obra, tinha outras pessoas que ajudavam ali, que ofertavam. Então ele tinha como sobreviver, porque as pessoas ajudavam. Nós temos que fazer a nossa parte para ajudar na obra de Deus. Mas tem lugares aí que começam a inventar um monte de coisa que não tem nada a ver, que não está na Bíblia, só para poder chamar a gente. Então nem sempre aquele lugar que está lotado, que tem um monte de gente, é o lugar certo. Deus já não está ali faz tempo. Jesus se apartou dali. Então nós temos que saber realmente o que nós estamos fazendo. E aí Jesus diz que Ele conhece, aqui viu o sofrimento deles, as provações que eles passam, que eles passaram, que eles sofreram com paciência, mesmo ali na dificuldade, no sofrimento, muitas vezes doente. Jesus viu o sofrimento deles, Jesus viu o nosso sofrimento, Jesus viu o quanto que a gente está sofrendo em silêncio, muitas vezes, sem querer falar para ninguém, para não poder não atrapalhar o outro, não preocupar o outro. Muitas vezes você chorando ali no seu quarto sozinho, orando, pedindo para Deus te dar uma luz, te dar força. Jesus está vindo, Jesus vê, Ele conhece. E aí Ele fala que você sofre, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansa. Às vezes está ali cansada, muitas vezes até sem ânimo, mas está ali, está firme. Tudo isso Jesus está vendo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus viu tudo isso, que eles estavam fazendo sacrifício, fazendo de tudo pela obra, só que eles abandonaram o amor. Então eles estavam fazendo tudo aquilo por fazer, fazendo por fazer. Eles não estavam fazendo por amor.
a obra, por amor a Jesus. Então não adianta a pessoa querer fazer um negócio só para se mostrar, se aparecer. Eu vou lá, preciso fazer isso, eu vou organizar, vou limpar, fazer isso, aquilo, só para se aparecer para os homens. Jesus, Deus não está interessado no que você faz, Ele está interessado em como você faz, como você está se dedicando à obra de Deus. Porque se você não estiver fazendo por amor, nada vale, é jogado no lixo. Como o apóstolo Paulo disse, tudo que ele aprendeu antes, que ele sabia grego, sabia outras línguas, era instruído, mas aquilo lá para ele não valeu nada, foi como se fosse um adubo para ele ter o que ele tinha naquele momento. Então não valeu mais nada. Ajuda, mas não é aquilo principal. Jesus quer saber se você está fazendo com amor. Porque se você não está fazendo com amor, você ama mais o mundo do que as coisas de Deus, então você não ama a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar a Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Eu fiquei muito sentida pelo que a irmã Elisa falou, a hora que ela estava passando mal ali, na pior hora que ela estava passando, não foi um estranho que abandonou ela, foi o próprio filho. É amor nisso? Está faltando amor. Infelizmente, é bíblico. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor esfriou. Parece que não existe mais amor. É tudo interesse. Se você tem algum bem, alguma coisa que você pode beneficiar com aquela pessoa, tem gente que é assim. Só está com você por interesse. A partir do momento que você não pode dar mais aquilo que ela quer, tchau. Não serve mais. É o que eu pensei dessa amiga minha surda. Como ela não tem nada, só ganha um salário mínimo. É sozinha, mora em outra cidade. O filho mora em Sorocaba e ela mora em Votorantim. Dá uns 30 quilômetros. Mas ela fica lá abandonada, sozinha. Por quê? Porque ela não tem nada para oferecer para ninguém. As pessoas têm preconceito contra deficientes, idosos. Então você vê, ela fala assim, que ela lembra que quando eu conheci ela tinha 26 ou 14, então 40 anos. Então ela falou assim, nossa, mas ficou pensando assim, não, é tudo isso. A gente só não tem mais amizade porque eu fui embora. E ela fala muito, você foi embora, você mora longe. Porque eu era, sou uma amiga verdadeira, eu nunca me preocupei se ela era surda ou não. Eu saía com ela na rua, conversava, porque ela sabe ler os lábios, então era mais fácil para se comunicar, um pouco de Libras. Eu nunca me preocupei, mas ela percebia quando tinha uma outra pessoa que conversava com ela, a pessoa falava alto, para saber que não era aquela que é surda, era ela. Mas se a pessoa não escuta, para que eu vou falar alto? Então, infelizmente, o amor se esfriou. Pai matando filho, filho matando pai, netos roubando os próprios avós. Você chama uma pessoa para cuidar de você, em vez dela cuidar, ela larga lá. O amor se esfriou. Se esfriou entre as próprias famílias. Imagine entre Deus. Essa pessoa, acho que para ela nem existe mais Deus, não é? Porque a pessoa que ama a Deus, em primeiro lugar, ela tem que amar a Deus. E depois ao próximo, como a si mesmo. Então a pessoa que ama o próximo, que tem cuidado, ela vai dar um jeito, Então o que o filho tinha que fazer? Ele tinha que acolher a própria mãe. Ai mãe, o que aconteceu? Não, ela pegou e falou, não, fica aí. Isso não é amor. Então a gente quer pensar, não, deixa aí, ela morre,
Tem gente que pensa assim, falei, não, se morrer tá bom, dor e ficar numa cama, quem que vai cuidar? Cuidar ninguém quer. Se for por dinheiro, sim, mas se não, de graça, então piorou. Se nem por dinheiro cuida, imagine se não pagar. Então, com Jesus, nós temos que fazer por amor. Porque se você não faz por amor, para ele não vale nada. Você está vindo aqui à toa, só para marcar presença, para dizer que veio. Mas Jesus sabe, Jesus conhece. Quando a pessoa está vindo aqui mesmo, com todo o amor, de toda a alma, do seu entendimento, você está aqui tentando aprender a palavra de Deus, que a gente nunca acaba. Todo dia a gente tem um pouquinho para aprender. Enquanto a gente tiver vida, como Deus foi misericordioso com a irmã Elisa, Ele deu vida para ela. Não precisou de homens para acudir ela, porque o próprio Deus que ajudou ela ali. Foi o próprio Jesus que amparou ela na hora do sofrimento, da dificuldade. Não deu gosto para o inimigo, para que ela caísse e ficasse ali. Foi o próprio Jesus. Por isso vale a pena servir a Deus, ao Deus verdadeiro, não a ídolos. Muitos fazem ídolos de madeira, de gesso, de pedra, fica ali, adorando aquilo ali que não faz nada, né? Um pedaço de pau, vai falar, vai ouvir? Não. Então tem que ser um Deus verdadeiro. Muitos fazem o dinheiro do seu ídolo. Isso também é idolatria. Amar mais o seu trabalho, o seu emprego. Eu conheço gente que, como professora, por exemplo, se aposentou mesmo sem precisar voltar a trabalhar, voltou, continuava trabalhando, trocando de carro sempre que podia, era sozinha, não era casada, não tinha filhos, e sempre que podia, pegava uma aulinha aqui, outra ali, e quando pegava aula, né, em sábado, quando tinha reposição, pegava carona para não gastar o carro, não gastar gasolina, ou pegava ônibus, porque dependendo da idade não paga ônibus. Mas a última vez que eu vi essa pessoa, ela falou que ela não ia pegar mais aulas. Eu só sei que depois, na época da pandemia, fiquei sabendo que ela morreu. Ela teve câncer de pulmão. Então, o que adiantou ela trabalhar tanto? Né? Ganhava bem, já tinha casa, já tinha carro do ano, mas queria continuar trabalhando. Então, quem era o Deus dela? O dinheiro. Então, quando a pessoa precisa, fala, não, eu preciso, a pessoa tem que voltar, mas não ficar dependendo só daquilo. Tem gente que se esquece, né? Fala que não dá tempo. Então, se a pessoa tem 24 horas no dia, então 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e as outras 8 horas faz o quê? Tem gente que não trabalha só 8 horas, trabalha muito mais. Porque às vezes trabalha, né? Sai para trabalhar, chega em casa, continua trabalhando e nem se lembra que Deus existe. O amor por Deus, tem muitos aí que nunca teve. Isso que a pessoa faz é ser infiel ao próprio Jesus. Aquele que prefere o trabalho, põe em primeiro lugar o trabalho, né, o dinheiro, ou põe outros ídolos ali no meio, ele está sendo infiel a Jesus Cristo. Não tem amor. Não adianta falar que tem amor, porque não tem. Nós sabemos que a pessoa ama pelos atos. Então não adianta falar, eu te amo, na hora vamos ver. Eu preciso ali de ação, mostrar que você ama realmente. É pelas suas atitudes que você vai demonstrar o amor pela pessoa. Tem gente que às vezes não quer dinheiro. Igual eu estava conversando com uma
ligar ontem, tinha uma pessoa lá na casa dela, ele falou que tem um sogro de 95 anos. O filho deixava mais ou menos prontas as coisas para ele, ia trabalhar, largava ele sozinho. Às vezes ele não conseguia levantar, não conseguia nem pegar comida. O dia inteiro trabalhando, largando lá uma pessoa sozinha de 95 anos. Aí chegou uma sobrinha de São Paulo, viu que ele estava naquela situação, reuniu e falou assim: não, o certo é pagar alguém para ficar com ele. Aí resolveram pagar uma moça. Essa pessoa não olhava ele, só ficava no celular, não fazia nada. E aí quando ela precisou sair, que o filho estava doente, ela saiu e depois quis voltar e ainda quis aumento. Aí o pai falou assim: eu não quero ninguém aqui, eu quero você. Eu sou seu filho agora. Eu quero você do meu lado aqui, filho. É você que eu quero que cuide de mim. Ai, mas eu preciso trabalhar. Não, larga o emprego lá, fica aqui comigo. Então tem hora, sabe, a pessoa assim, vai, não, larga lá, prefere largar sozinho. Infelizmente, o mundo é do maligno, infelizmente. Então, se a gente se deixar levar pelas coisas do mundo, a gente vai ficar igual. A gente fica igual. E Jesus, ele deu essa advertência aqui, que viu que eles trabalharam bem. Eles fizeram as primeiras obras, né? Foi a primeira igreja aqui que fizeram. Mas depois começou a ficar assim, como uma rotina para eles. Aquilo ali para eles era normal, mas eles não davam valor mais. O amor verdadeiro que eles tinham que ter para com Jesus, eles não tinham mais. Então Jesus viu isso. E tenha, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, Jesus pede para a gente se arrepender. Onde que a gente caiu? Qual que é o pecado que a gente está fazendo, que está atrapalhando isso daí? Lembra-te de onde caiu. Lembra-te. Quando Davi, ele pecou, ele ficou com a Batseba, que era casada. Ali ele reconheceu que ele estava errado, ele pediu perdão para Deus. Foi ali que ele caiu, porque depois também, para poder ficar com ela, ainda matou o marido dela. Então, quando nós sabemos onde que está o nosso pecado, que está atrapalhando aquilo, nós vamos ter que reconhecer para Deus, para que Ele possa nos perdoar e nós possamos voltar o amor que nós tínhamos para com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o que Deus vai fazer? Vai tirar o lugar daquele pastor ali, daquela igreja, se ele não se arrependeu. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram idólatras, faziam tudo que era contra Deus. Eles também eram contra o que eles faziam, mas não deixaram de fazer outras coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós estamos aqui ouvindo, se nós estamos aqui que Deus está dando oportunidade, então a gente tem que aproveitar para ouvir, colocar em prática o que Deus tem para nos falar. Deus tem obras tão grandes em nossas vidas. Deus tem tanto para fazer na sua vida.
Basta você querer e aceitar. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter luta, vai vir as batalhas, vai vir as doenças físicas, vai ter os levantes, vai ter gente que vai querer atrapalhar, mas a gente tem que estar firme ali com Cristo, sabendo que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu e nós também vamos vencer. Porque Jesus veio para nos salvar, curar, libertar. Jesus, Ele corrige. Jesus está corrigindo aqui, falando. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que ouvir a correção, que nós muitas vezes erramos, nós vamos ser advertidos. Então, quando a gente tem filho, a gente não vai ensinar o que é certo para eles. Deus, que é o nosso Pai, Ele vai fazer a mesma coisa, vai nos ensinar o que é correto. Por isso Ele deu os mandamentos, para que a gente seguisse ali, para não ficar tudo de qualquer jeito. Então, se nós temos a oportunidade de ouvir, ouça o que o Espírito Santo te diz. Naquele louvor que as meninas cantaram aqui, temos que se consagrar, jejum, oração, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática o que Deus nos diz. É assim que nós vamos voltar ao primeiro amor, fazer tudo por amor a Jesus. Eu estou aqui por amor a Jesus. Não estou aqui por causa do pastor, da pastora, estou aqui por Jesus. Porque Deus é misericordioso. Sem a sua misericórdia, nós estaríamos aqui. Não merecemos o seu amor, não merecemos o seu carinho, e muitas vezes não merecemos o seu perdão, mas Ele dá, mesmo assim, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu único Filho para que morresse por nós, para te salvar. Jesus sofreu, o que sofreu foi por mim, por você. Jesus ficou lá naquela cruz pendurado, sofrendo dores, perdendo sangue, como ser humano. Jesus sofreu aquilo, mas foi por mim, por amor a mim. Tem gente que às vezes pensa, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus te ama, Deus te ama. Se você está aqui é porque Jesus te ama. Não se preocupe se fulano, ciclano, beltrano gosta de você. O principal é que Deus te ama. Isso que é o principal. Meu filho não gosta de mim, tem um sobrinho que vai com a minha cara. Amém. Vai para lá. Para mim o principal é Jesus. É Ele que tem que ser mais importante na sua vida. É Ele que tem que fazer parte da sua vida como prioridade. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você fizer para Deus, depois Ele não vai deixar faltar o que você precisa. Deus vai te suprir, Ele vai colocar alguém lá para te ajudar. Ele não vai te abandonar. Se Ele nunca te abandonou, não é agora que vai abandonar. Não é? O que a irmã fez, ela fez certo, ela pediu ajuda para quem? Para Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Ele pode estar ajudando aqui e também lá em outro na Ásia, lá no Japão, outro país, outro estado, porque Deus é onipresente. Ele está aqui, está aí com você que está me ouvindo. Senta Jesus aí do seu lado. Senta Ele aí te abraçar.
pegar você no colo ali. Sinta o amor de Deus por você. Jesus te ama tanto. Ele quer a sua salvação. Ele quer você lá no céu junto com Ele. Jesus subiu aos céus, mas Ele disse que voltará para nos buscar. E nós temos que estar preparados para a vinda dele. Você está preparado? Você já aceitou Jesus como seu único Salvador? As pessoas pensam que às vezes dá tempo. Ah, não, amanhã. Às vezes esse amanhã nunca chega, né? Às vezes a pessoa pode morrer antes, que ninguém sabe quem que vai primeiro. Pode ir um novo, pode ir um mais velho. É só Jesus que sabe do nosso amanhã. É só Deus que sabe do nosso amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então o que a gente puder fazer agora, por amor a Cristo Jesus, nós temos que fazer. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso, o Éden, árvore da vida. A vida é Jesus. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que estar grudados na videira, porque se o ramo, que é o galho, quebra, você vai se separar dele. Aí o que vai acontecer? Vai morrer. A gente sem Jesus morre, vai morrendo aos poucos, cada dia um pouco. Então nós temos que estar ligados a Jesus, a videira. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Mas para estar escrito você tem que aceitar Jesus e fazer o que é melhor para Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando fazemos a nossa vontade, a gente faz errado. A gente faz do nosso jeito, fazemos do nosso jeito, e a gente acaba metendo os pés pela mão, né? A pessoa não quer pedir opinião, não pede opinião para Deus, não ora antes, aí dá errado, começa a chorar. Ai, nossa, agora. Então vamos aprender a ser dependentes de Deus. Que é só Deus para ter misericórdia de gente. Que é só Jesus que salva, só Jesus que cura, só Jesus que vai te libertar desse cativeiro que você se encontra. É só Ele que vai fazer um milagre que você precisa na sua vida. Não existe outra. Só existe Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.